Olá, eu sou a Bia e você está no canal Politics, Law and Money. A gente sabe, né? O salário de um servidor público de alto escalão é público. Mas e quando o patrimônio dessa pessoa parece contar uma história completamente diferente? É exatamente sobre esses questionamentos que vamos conversar, mergulhando na riqueza de algumas das mais altas autoridades do Brasil. 22 milhões de reais. Guarda bem esse número, tá? Porque ele representa muito mais do que só dinheiro. Na verdade, ele representa uma pergunta que muita, mas muita gente está se fazendo. E o que são esses 22 milhões? É o valor de um apartamento de luxo em Miami. Sabe, aquele com 158 metros quadrados, vista para o mar, um imóvel ligado à família de uma alta autoridade brasileira. E o detalhe mais importante, foi pago à vista. E aí, claro, a reação na internet foi imediata. Esse comentário tirado lá do TikTok resume bem o sentimento geral. Como um ministro tem um dinheiro desses? Foi exatamente essa curiosidade que acabou jogando luz num assunto bem maior. Bom, o ponto de partida para essa discussão toda envolve um nome de peso: o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E, claro, esse imóvel de 4 milhões de dólares. É só dar uma olhada nos registros públicos para a gente ver os detalhes. A localização é Key Biscayne, em Miami. O valor, como a gente viu, é de 4,1 milhões de dólares, ou quase 22 milhões de reais. A compra foi em 2014, paga de uma vez só, e a propriedade está em nome de uma empresa offshore chamada Terhub Florida LLC. Antes, quem ocupava o apartamento era o filho do ministro, que é diretor do banco BTG Pactual. Com tudo isso, a pergunta óbvia é: de onde veio o dinheiro? E é exatamente aqui que os números parecem não bater. O salário mensal do ministro fica ali, na casa dos 45 mil reais. Agora, só os custos de manutenção desse imóvel passam dos 37 mil reais por mês. São mais de 15 mil de condomínio e uns 22.500 de impostos. Ou seja, a manutenção do apartamento praticamente consome o salário inteiro. Então, como esses ativos todos são administrados? A resposta parece estar em estruturas financeiras bem sofisticadas. E o mais interessante é que essa não parece ser uma prática isolada, não. Na verdade, ela pode envolver vários ministros. Para a gente entender o caso de Miami, a gente precisa saber o que é a principal ferramenta usada: a empresa offshore. De forma bem simples, é uma empresa aberta num lugar diferente de onde ela realmente faz negócios, muitas vezes em paraísos fiscais, para conseguir vantagens financeiras e legais. Outra estrutura bem comum é a holding. Uma holding basicamente não produz bens ou serviços. O trabalho dela é ser dona de outras empresas para controlar as operações. E esse seria o modelo usado para gerenciar os bens do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente vê aqui é quase um padrão. São 3 ministros com 3 estruturas financeiras diferentes, mas todas elas bem complexas. O ministro Barroso com a Offshore Telub, cujo nome vem das iniciais da família. O ministro Alexandre de Moraes com o Instituto Lex, que funciona como holding e tem a família como sócia. E o ministro Gilmar Mendes com o IDP, um instituto que ele mesmo cofundou. Todas acabam levantando o mesmo tipo de questionamento público. No caso do ministro Moraes, a história é que o patrimônio imobiliário dele, que é enorme e inclui um apartamento de 25 milhões de reais, estaria registrado no nome de um instituto da família. E, curiosamente, o endereço do instituto é o mesmo do escritório de advocacia da família. Mas a complexidade não para por aí, não. No caso do ministro Gilmar Mendes, a linha entre o que é público e o que é privado parece ficar ainda mais borrada. E a história envolve a poderosa Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. No centro da polêmica está um contrato milionário. De um lado, o IDP, o instituto cofundado pelo ministro. Do outro, a CBF. O acordo passa a gestão da CBF Academy, que é um negócio bem lucrativo, para um instituto. E quem assinou o contrato foi o filho do ministro. Pelos termos, o IDP fica com 84% de uma receita anual, que é estimada em mais de 9 milhões de reais. É a cronologia dos fatos que levanta suspeitas. Vamos lá. Em agosto de 2023, o Instituto da Família Mendes assina o contrato com a CBF. Em dezembro, o presidente da CBF é afastado por uma decisão judicial. E em janeiro do ano seguinte, o próprio ministro Mendes dá uma decisão que coloca o presidente de volta no cargo. Para os críticos, isso configura um claro conflito de interesses.
E a pressão sobre esses casos não vem só de dentro do Brasil, não. Existe um fator internacional bem importante em jogo, com consequências que podem ser bastante concretas. Essa pressão internacional tem nome. É a Lei Magnitsky. Ela é uma ferramenta bem poderosa do governo americano que permite sancionar estrangeiros por corrupção ou abuso de direitos humanos. E o ponto é, ela já foi usada contra uma autoridade brasileira. Foi justamente a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes que teria acendido o alerta e provocado uma investigação mais detalhada sobre os bens de outros ministros no exterior, como o famoso apartamento do ministro Barroso, em Miami. E o ponto crucial é o seguinte: segundo especialistas, nem mesmo uma offshore seria uma proteção garantida. Se as sanções forem aplicadas, os bens nos Estados Unidos podem ser bloqueados ou até confiscados, não importa em nome de quem eles estejam, seja de familiares ou de empresas. No final das contas, todos esses casos individuais, na verdade, apontam para um debate público que é muito, muito maior aqui no Brasil. Então, o que tudo isso revela? Revela uma lacuna gigantesca entre os salários públicos e a aquisição de bens milionários. O uso de estruturas bem complexas para manter o patrimônio pessoal e, claro, alegações de possíveis conflitos entre os deveres do cargo e os interesses privados. Acima de tudo, mostra uma demanda cada vez maior por transparência. A discussão que está rolando agora não é só sobre as finanças de algumas pessoas, sabe? É sobre a própria base da confiança que a gente tem nas nossas instituições. Fica a pergunta, qual é o preço desse sigilo todo? E no final, quem é que paga essa conta? Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.